Pessoal, e segundo as informações dos donos da bola, parece que já está quase que fechado a contratação do Paquetá. Tem informação aí do pessoal dos donos da bola que trouxeram em primeira mão aí tudo sobre essa informação da contratação de Lucas Paquetá e até os valores exatos e em quantas vezes o Flamengo vai pagar. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações do Mengão? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal. O Flamengo está pagando agora no Paquetá 41.250.000 euros. Imagina para trazer um jogador da qualidade do Veiga. Que vendeu. Exatamente, muito loucura, difícil. Né? Vendeu por 38, tá comprando por 41. Mais bônus, né? Não, esse contrato não vai ter bônus, Souzinha. Não? Não, é direto. Direto e reto até a praça? Direto e reto com o West Ham. Seria, o Flamengo pediu para parcelar em 36, aí o West Ham não aceitou, o Flamengo ofereceu em 24 parcelas, o West Ham falou, 18. E aí devem acertar em 18, nas próximas horas deve sair a contratação do Veiga. E aí o Flamengo paga em 18 parcelas. Do Veiga não, perdão, do Paquetá. 18 parcelas. 40 Quem é melhor, Veiga ou Paquetá? No melhor momento dos dois... Acho que hoje o Paquetá tá melhor. Hoje tá o Paquetá, sem dúvida. Mas há uns 3 anos atrás eu ficaria com o Veiga. No Palmeiras não tem nem comparação, né? Dificilmente alguém vai conseguir os números que o Veiga teve, né? E tem, né? Agora, se eu tivesse que escolher os dois novinhos, eu ficaria com o Paquetá. Paquetá? Paquetá. Por quê? Porque eu acho que o Paquetá tem mais qualidade. Eu acredito que o Paquetá tem mais qualidade. Ninguém fica tanto tempo na Europa jogando na Premier League se não tiver qualidade, né, Fernando? Num time médio. Mesmo assim, ele se destaca. Isso e ele valoriza o teu raciocínio. E ele não foi para um time por causa das acusações que teve contra ele. A Liga Inglesa arrebentou com ele, demorou 2 anos para resolver essa história. 90 milhões. O Manchester City ia pagar uma bala. Mas eu acho o Veiga mais eficiente que o Paquetá. Desempata, rapidinho que eu tenho que chamar o break. Olha, eu prefiro o Veiga. Tá certo. E você de casa, prefere quem? O Veiga ou o Paquetá? Quem é melhor? Já a gente volta. Restante um joguinho na fase de grupos da competição. Aí, corta aí. Único momento de alegria deles no ano. Corta aí. Corta. Obrigada, Lucas, pode ir lá. Corta. Porque daqui pra frente, amigo. Ô, Lucas, quando era eu na Taça Rio, precisava ver. Não era só ele, não era mas geral. Isso nem é Taça Rio, não. E o Botafogo, Fernando, agora ninguém liga pro Campeonato Carioca. Tá preparado, O Flamengo está se preparando. Gente, o Carioca virou pro Flamengo um torneio de pré-temporada. Para de palhaçada, Lucas. A Auxiliane Brito foi ouvir a galera. Se esse risco aí, a galera da rua mesmo, se o torcedor tá preocupado ou não tá tão preocupado, ou se tá nesse modo Vene Casagrande, Lucas. Nenhum flamenguista iria imaginar que no início do Campeonato Carioca o time estaria ameaçado de disputar a quadrangular do rebaixamento. Sim, estamos surpresos, mas iremos dar a volta por cima. No início do ano a gente não esperava isso. Enquanto tiver possibilidade, eu acredito que o Flamengo não vai jogar esse quadrangular. Tem que ter fé. Flamenguista é assim. O rubro-negro começou a temporada com uma equipe formada por jovens das categorias de base. E nos 3 jogos que eles disputaram, o Flamengo conseguiu apenas 1 ponto. O que fez a diretoria mudar os planos e, já no clássico com o Vasco, entrar com jogadores do elenco principal. Acabou dando certo. Porém, diante do Fluminense, no domingo, o técnico Felipe Luiz optou por uma formação diferente e a equipe acabou derrotada por 2-1. O que complicou a vida do rubro-negro. Para piorar, o time tem apenas mais um jogo a disputar, enquanto as demais equipes do Grupo B fazem mais 2 partidas na Taça Guanabara. Antes da última rodada do Carioca, o Flamengo estreia no Brasileirão diante do São Paulo, fora de casa, na quarta-feira. E no domingo tem a disputa da Supercopa contra o Corinthians em Brasília. Caso jogue a quadrangular, o rubro-negro teria mais 2 jogos no calendário. Para escapar, o Flamengo tem que vencer o Sampaio Corrêa na última rodada. Ainda assim, terá que torcer para que Madureira, Boa Vista ou Nova Iguaçu não façam mais do que 7 pontos. É uma possibilidade, temos que pensar em vencer o próximo jogo e, como você bem falou, depender de resultados, né? Mas só depois que acabar
essa fase de grupos aí do Carioca, que podemos pensar no que aconteceu. O Flamengo é o atual campeão carioca e agora precisa fazer sua parte para evitar um vexame e secar as outras equipes para então continuar sonhando por mais uma taça. A gente acredita até o final. E se deixar a gente chegar, aí já era. Camisa pesa, né? O maior time do estado, com certeza tem total chance de conquistar o título. Vai cair, hein? Vai cair, hein? Vai cair, hein? Lucas. Tá rindo, deixa ele rir. Deixa ele, deixa ele. Vai cair. Não, sério, existe essa preocupação de ser rebaixado no Carioca? De verdade. Para de graça, garoto. Ser rebaixado? Para de Você já viu o graça. que precisa fazer para ser rebaixado? Jogar o quadrangular final. E ficar em último no quadrangular. Só de botar Rascaeta, por falar nisso, Jorginho e outra companhia. coisa, eu vou falar um negócio aqui. Se o Flamengo cair, não é pior para o Flamengo. E aí, pessoal, vocês também concordam com o Venê Casagrande? Quem perde não é o Flamengo e sim o campeonato? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. É pior para o campeonato. E para os clubes que pegam a esteira ali da carona do Flamengo. Ai, Lucas, vamos É uma botar o autoestima, É né? uma coisa É verdade, negócio, é a verdade. impressionante. É a verdade. Olha só, já Venê Casagrande tem muitas informações sobre Paquetá, sobre quem mais? Sobre reunião que teve no Flamengo. Ah, é verdade, reunião importante. Teve uma reunião, Eu tinha chamou esquecido o povo todo. Gente, o que será que vai acontecer? Será que vai mandar a gente embora? O que tá acontecendo? Imagina tu aí no seu trabalho, o chefe chama todo mundo na reunião. Já pensa, ferrou. Se vier o pessoal da RH, então o negócio já o e-mail foi o RH que mandou. Pior ainda, o Venê vai trazer informações do que tinha nessa reunião, já aconteceu e ele tem, porque ele estava lá com o drone dele. Mas antes disso, o Flamengo acabou de emitir aí, de publicar os relacionados para o jogo contra o São Paulo, né? O Venê Casagrande, algum nome que não tá aqui ou algum nome que tá que você quer destacar? Você já deu uma olhada? Para mim, 2 destaques Fala nessa comigo. lista de relacionados. Os retornos de Arrascaeta e Jorginho. 2 jogadores que não haviam sido relacionados anteriormente. O Arrascaeta já era um planejamento inicial do departamento médico, prepará-lo para a estreia do Campeonato Brasileiro. E no caso do Jorginho, ele acabou fazendo uma extração de dente, ele arrancou um siso e por conta disso ele não pôde ser relacionado contra o Vasco da Gama e contra o Fluminense também. Ele não tinha um período ideal ali de treinamento. Enfim, e agora ele retorna para essa estreia do Campeonato Brasileiro. E agora, de fato, o Flamengo botando em campo aquilo que havia planejado, porque durante o Campeonato Carioca, a gente brinca aqui, mas precisou mudar o planejamento por conta do péssimo desempenho da Fla Kids no início do estadual. E agora começa, de fato, a temporada do Flamengo no Campeonato Brasileiro, a principal competição no futebol brasileiro, e que novamente será prioridade para o Flamengo nesse ano. Então, Flamengo, aquilo que tem de melhor nesse momento. Deixa eu só ver se o De La Cruz foi relacionado. Não foi, porque existia essa dúvida se ele seria relacionado ou não, mas ainda não foi. Então é isso, é tudo que o Flamengo tem de melhor no momento. Lembrando que o Saúl também não está à disposição por conta de uma cirurgia que ele passou no tornozelo esquerdo. E o Flamengo encara o São Paulo com esses jogadores e com a presença de alguns garotos ainda. Você falou de De La Cruz, Venê. O Flamengo emitiu um boletim pra gente da imprensa, né, para dar satisfação em relação a alguns jogadores. O Danilo e o De La Cruz, jogadores, eles seguem planejamento de trabalho com a preparação física, e por isso aí o Venê já destacou que o nome... O Danilo, ele tem uma lesão no joelho. Que o nome deles não estão aqui. Ele nem esperava para esse jogo mesmo. E o planejamento de trabalhos com a preparação física, isso, né, Venê? E o Luiz Araújo tá com dores musculares, o atacante passa por um controle de carga. Tirando esses nomes aí, o Venê já destacou, já olhou aqui os relacionados. Já é um resquício da mudança de planejamento, né? Porque se ele tá com dores musculares é por conta dos jogos que o Flamengo teve que encarar com o time principal contra o Vasco, contra o Fluminense. Porque, caso contrário, ele estaria à disposição já na estreia do Brasileirão. E agora começam os jogos, não tô falando só, Lucas, os jogos do Brasileirão, e já mistura com Carioca, e daqui a pouco já começa a Libertadores, quando a gente piscar já tá de novo a Copa do Brasil, mas também o jogo interno dos clubes e também do Flamengo, que talvez tenha uma, entre aspas, facilidade por ter um elenco tão robusto como esse, de fazer um mexe-remexe, né? Controle de carga, segura daqui, o GPS piscando, todo mundo olhando.
Hoje, a estratégia no futebol ela vai muito além da estratégia tática, de você escolher um jogador. Você tem que também a preparação física, com todas as disciplinas ali, os médicos, fisiologistas, todo mundo junto raciocinando uma temporada tão extensa como a brasileira, Lucas. Perfeito, Fernanda. O Flamengo, é claro, é uma equipe privilegiada por conta exatamente desse tamanho de elenco que tem, com grandes peças. E, inclusive, até falando sobre essa lista de relacionados do Flamengo, essa partida de amanhã que terá contra o São Paulo, o Vene cita, né, o fato do Flamengo antecipar o seu planejamento no Campeonato Carioca, tendo que usar jogadores do time principal. Só que, Vene, a minha opinião é um pouco diferente da sua. Eu acho importante o Flamengo ter utilizado contra Fluminense e Vasco esses jogadores, até porque eu imagino que amanhã, entrando em campo contra o São Paulo, se esses atletas terem jogado, talvez eles não teriam um ritmo suficiente para estrear no Campeonato Brasileiro, você não acha isso? Eu acho que tudo depende. Se o planejamento era botar os jogadores para estrear nessa partida, no entendimento interno, era melhor botar justamente nessa partida. Por exemplo, se fosse... a questão mudou contra o Vasco, porque teoricamente alguns jogadores voltariam contra o Fluminense. Não sabia. E aí, por exemplo, o Everton Cebolinha para mim é um grande caso. O Cebolinha não, desculpa, o Luiz Araújo. É um grande caso. Com certeza ele estaria à disposição para esse jogo que é muito importante, pela estreia do Brasileirão. E por conta desses jogos, até mesmo pelo contexto do foi contra o Fluminense, gramado encharcado, a grama fica muito mais pesada e consequentemente exige mais da parte física, o jogador não fica à disposição. Eu não discordo de você, mas se o planejamento inicial era para começar nessa partida e você é obrigado a mudar, teoricamente você não está fazendo aquilo que você havia planejado. Então não é o melhor que você havia pensando para os jogadores. E pode parecer uma loucura, mas horas, dias, são muito valiosos quando a gente pensa num macrociclo, que é pensar num ciclo inteiro da temporada, e aí você vai transformando num microciclo e vai pensando nas semanas, nos meses. E aí, o que é que vocês esperam do Flamengo para 2026, hein? O Flamengo já vai começar o Campeonato Brasileiro. Vocês esperam que o Flamengo ganhe tudo, né? Que venha competir esse ano? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. E tal. Você às vezes vê um jogo que é domingo 8h30. A gente que é usuário, né? Que vai lá, gosta do futebol, vai na arquibancada, a gente odeia esse horário. Mas às vezes o clube e os atletas gostam. Com a diferença de 4 horas entre um jogo que já passou, uma viagem, alguma coisa, faz toda a diferença. É muito diferente. Então, às vezes, você mexer num planejamento que já estava pensado, isso para a parte técnica ali, para a galera da fisiologia, dos preparadores, isso faz muita diferença, às vezes até daqui para frente no Flamengo na temporada. Ô, Vene, quais são as informações mais recentes que a gente tem sobre o Lucas Paquetá? Eu acho que esse é o grande assunto, né, na torcida do Flamengo. O que está faltando para o anúncio oficial para ele acontecer? Vai acontecer mesmo? Hoje eu peguei o elevador, um torcedor que estava meio assim, falando, não, Fernando, Paquetá não vem, não. Vem sim, não vem? O Vene falou que vem. Vem. A questão é saber quando, de fato, ele vai ser anunciado. Hoje, a situação é o seguinte, Paquetá não treinou lá no West Ham, até por conta da negociação, não é mais por conta do problema físico, por conta dessa negociação muito próxima de ser concretizada. Ele não foi a campo, não treinou, inclusive a tendência é que não jogue mais pelo West Ham. E aí, Flamengo e West Ham já se acertaram em valor, prazo de pagamento e parcelas até 2028 e também o valor que será quitado à vista, que será a grande parte desse valor de 41 milhões e 250 mil euros. A dúvida agora, o debate agora é valor das parcelas que serão pagas em 2027 e em 2028. O West Ham, obviamente, está pedindo de um jeito, o Flamengo está pedindo de outro. Fernandinha, assim, conhecendo de bastidor, até mesmo em cima daquilo que me falaram no Flamengo, quando chega nesse determinado momento, assim, é muito difícil de a contratação não ser feita. E, de fato, ela vai ser feita. A grande dúvida é quando ele vai chegar aqui em Rio de Janeiro. A dúvida antes era, será que ele vai ser contratado? Agora é questão de tempo para o Flamengo fechar essa contratação e anunciar a compra de Lucas Paquetá, que para mim é uma baita operação para o Flamengo. De verdade, 41 milhões de euros no Lucas Paquetá não é nada. Se a gente estivesse falando de um outro clube na Europa, vou dar um exemplo aqui, sei lá, o Liverpool ou o Atlético de Madrid comprando o Lucas Paquetá pelo West Ham por 41 milhões de euros, estava todo mundo falando assim, nossa, extremamente barato. Gente, 2 anos atrás, o Manchester City ia pagar mais de 60 milhões de euros, a pedido do Pep Guardiola.
Pepe Guardiola, um dos maiores treinadores do futebol mundial, se não o maior da história do futebol mundial. O que o Flamengo está conseguindo fazer nessa operação tem que bater muita palma. Por quê? Eu não sei se vai dar certo. Isso aí depende de muitos fatores. Mas é óbvio que a operação vale a pena, é óbvio que as cifras que o Flamengo vai pagar vale a pena. E não há mais debate se o Flamengo tem dinheiro ou não. Muita gente questiona isso. Será que o Flamengo tem dinheiro? Gente, o Flamengo tem dinheiro. Tanto é que vai contratar o Lucas Paquetá e vai fazer mais contratações durante a temporada. Então, te respondendo, Fernandinha, é questão de tempo, de fato, para o Flamengo anunciar essa contratação. O próprio Lucas Paquetá já deve estar de malas prontas, só esperando o ok para poder viajar ao Rio de Janeiro. A gente sabe que o Flamengo ele tem uma perspicácia no mercado, né? Na hora de vender e na hora de comprar também. Isso não é de hoje, não é nem só da gestão do BAP. As gestões anteriores também tinham essa lábia, essa facilidade, esse profissionalismo, essa capacidade. E a gente passou por anos aqui nesse programa conversando sobre isso, né, Vene? Eu acho que hoje, no mercado, o Flamengo é o time no Brasil que melhor vende e compra, né? Não ter o Pires na mão, o desespero do dinheiro já ajuda muito na hora de vender, né? E na hora de comprar, você profissionalizar, eu acho que é o que o Flamengo tem feito. Mas você acha, aí pode ser uma pergunta para os dois, talvez esse valor que está um pouco inferior ao que a gente acha que o Paquetá vale, é obviamente a capacidade do Flamengo de negociação, mas também pelo que o Paquetá passou nos últimos anos, você acha, Lucas? Porque ele passou aquele problema de investigação em relação à casa de apostas, e aí deu que não tem nada a ver, ele já está tudo super liberado, mas ele passou um longo período aí, foram 2 anos, Vene? 1 ano e meio? 2 anos. Foram 2 anos. 2 anos que não é, a gente não tá nem só falando do Paquetá atleta e o valor de mercado cair, a gente tá falando do Paquetá humano que esportivamente entregou menos do que a gente sabe que esse menino pode entregar, né, Lucas? Sim, Fê, eu acho que são vários fatores aí que são colocados à mesa, né? Tem esse fator do Paquetá ter ficado longe um tempinho da mídia, se é assim que a gente pode falar. É importante lembrar que o Paquetá na Copa do Mundo de 2022, ao lado do Neymar, eram os caras da seleção brasileira. O Paquetá faz uma eliminatória e uma Copa muito legal, inclusive. Então, um jogador que sai da Copa do Mundo sendo talvez o grande nome do meio-campo da seleção e, infelizmente, passa por esse momento ruim. Só que não é apenas esse fator que faz com que hoje o Flamengo consiga pagar pelo Paquetá um valor inferior. Tem também a questão envolvendo o sentimento do Paquetá. O Paquetá ele fica de fora dos 2 últimos jogos, né, do West Ham, ele fica de fora da lista de relacionados, ficou de fora do treino, como o próprio Vene falou, ou seja, é um atleta que internamente está demonstrando ao West Ham esse desejo de saída. Então, se ele quer sair, automaticamente o Flamengo quer comprar, o West Ham vai fazer com que o negócio se torne melhor para o Flamengo. E tem também um terceiro fator, que é a posição do West Ham no campeonato inglês, né? O West Ham hoje é um clube que luta para não cair para a 2ª divisão da Inglaterra. Então, automaticamente, o valor de mercado de clubes que lutam para não cair acaba diminuindo. Ou seja, esses 3 fatores fazem com que o Flamengo consiga chegar na mesa do West Ham e comprar o Lucas Paquetá por um valor talvez menor do que é o valor de mercado do atleta. Fernandinha, isso não é nem achismo, é informação de fato. Porque o Lucas Paquetá virou para o West Ham e falou assim, não adianta vocês tentarem me vender para um outro... E aí, pessoal, o que é que vocês acham aí a respeito dessa contratação do Paquetá, hein? Qual a sua opinião? O que é que vocês aguardam aí que o Paquetá venha fazer no time do Flamengo? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Outro clube. Porque no primeiro contato que o Flamengo fez, o West Ham virou pro Paquetá. Por que eu vou te vender pro Flamengo um valor inferior, sendo que eu tenho clubes que estão me procurando, me oferecendo valores bem maiores? O Lucas Paquetá virou e falou... Eu não quero. A questão não é o West Ham, a questão é a Europa. Eu quero voltar para casa, para o futebol brasileiro. Se for para ser negociado para um outro clube, eu prefiro ficar aqui no West Ham. Então o tempo foi passando e o West Ham foi entendendo que de fato era melhor fazer uma operação com o Flamengo. E aí abriu as negociações com o Flamengo. Eu aqui, quando o Flavinho estava aqui apresentando aí nas suas férias, eu até brinquei que eu falei, o torcedor do Flamengo tem que ficar torcendo para o West Ham ir mal. Só que eu errei nessa análise. Por quê? O West Ham começou a ir bem, sem a presença de Lucas Paquetá, e eles entenderam que, de fato, o jogador não está fazendo falta. Se é um jogador que está infeliz e insatisfeito, é melhor eles pegarem o dinheiro da venda do Lucas Paquetá e contratarem um substituto o quanto antes, porque a janela deles fecha agora, em fevereiro. Então foi isso. O fato do West Ham ter vencido as últimas partidas sem Lucas Paquetá, teoricamente ajudou nas tratativas com o Flamengo. E por conta disso tudo, o Flamengo está conseguindo fazer essa operação. Primeiro, tem dinheiro. Segundo, a vontade do jogador contou demais. Ô, Vene, inclusive, só para complementar, né, o West Ham
É o West Ham, perfeito. Isso. Ele contrata já um atleta, o Traoré, jogador de seleção espanhola, jogador de base do Barcelona, é um atleta que o West Ham contratou já nessa janela de transferências e é um jogador, inclusive, que faz ali a posição do Paquetá no meio-campo do clube inglês. Ou seja, foi um movimento de mercado do clube até pensando nessa possível saída do Paquetá ainda na janela, né? E ainda tem um detalhe, Fernandes. Se o West Ham é rebaixado no meio do ano, o valor do Paquetá automaticamente cai no mercado. E aí, para o Flamengo, seria até mais barato fazer a operação. Só que como o Flamengo quer agora, o Flamengo prefere pagar um valor maior e garantir logo o jogador já nessa janela de transferência. E eu sempre falo aqui, a gente nunca pode esquecer que atleta é ser humano. É isso. E que a cabeça, nos últimos tempos, ela tem sido, às vezes, mais importante do que a sua resposta física no futebol. Você pode ser um super atleta, você correr, ter uma condição cardiorrespiratória maravilhosa, mas se você tiver com a cabeça ruim, você não vai performar. E esse tempo que o Paquetá ficou com esses problemas, ele sofreu, obviamente. Imagina que não sofreu. E aí talvez estar em casa, que o Flamengo é a casa dele, vai ser um bom momento para ele também se sentir à vontade. Vene, que história é essa que o BAP, o presidente do Flamengo, convocou todos os funcionários do clube para fazer um anúncio? Aquele e-mail do RH que treme todo mundo. Então, foi o que aconteceu com os funcionários do Flamengo. O que teve nessa reunião? Esse aqui era o e-mail. Lucas, quando você recebe assim, ó, recursos humanos, prezados colaboradores, aí tu já tá aqui, ó. Fernandinha, desde ontem, olha o que teve de funcionário da Gávea me procurando. É mesmo, querendo saber o que é. E eu juro que eu não sabia, tá? Eu não sabia mesmo. E de fato, assim, na boa, eu me coloco no lugar desses colaboradores. Eu mesmo já recebi e-mail assim, trabalhando em algumas empresas, em determinado momento era algo bom e outros nem tanto. E é óbvio que os funcionários começaram a ficar com medo, porque não é normal um presidente de uma instituição convocar uma reunião com todos, literalmente todos, da pessoa que dá faxina, responsável pela faxina, o professor de capoeira, até o CEO. E foi uma reunião convocada para hoje pela manhã. E ainda disse ali, ó, ressaltamos a importância da presença de todos. E aí teve essa reunião, começou por volta de 9 horas da manhã no Salão Nobre, e essa reunião durou cerca de 10 minutos. Foi para comunicar que todos, literalmente todos, sem exceção, eles receberão bonificação no salário por conta do sucesso do Flamengo dentro e fora de campo. E aí, no fim das contas, todo mundo estava lá nervoso, começaram a ficar extremamente felizes, levantaram e bateram palma para o presidente, e eu acho que merece, porque no passado recente o Flamengo pecou muito pelo lado humano. Para mim, por exemplo, nos últimos anos, o pior momento do Flamengo fora das 4 linhas foi a forma como tratou a questão do incêndio no Ninho do Urubu, que faltou humanizar a situação. E de lá para cá muita coisa aconteceu. Em 2019, por exemplo, teve crise quando o Flamengo estava disputando o Mundial, porque de fato decidiram cortar bonificação para funcionários importantes, tanto é que o Jorge Jesus tirou do próprio bolso para dar para algumas pessoas, e hoje a gente vê o Flamengo humanizando a situação e dando a devida importância que todos os funcionários merecem. Não é só o cara que entrou em campo, não é só o departamento de futebol, não é só o cara que corta grama. A pessoa que trabalha na Gávea também faz parte desse projeto. O Pedrinho fez algo parecido, não foi, Lucas, na final da Copa do Brasil? Aí eu não tô falando de bonificação, tô falando de ingressos, que também é uma outra coisa. Você pensar, gente, quantas pessoas fazem um clube acontecer. A gente olha só os jogadores ali, a comissão do treinador, a gente acha que fica por ali. Não, tem muita gente. O Pedrinho fez algo parecido em relação aos ingressos na final da Copa do Brasil, não foi? Fez sim, Fernando. O Pedrinho, ele dá uma porcentagem bem legal da carga de ingressos ali da partida contra o Corinthians na final no Maracanã para os funcionários do Vasco, e além disso, o Pedrinho também dá para os funcionários uma camisa do Vasco da Gama oficial, tá? Então, assim, esse cuidado hoje, muito legal, inclusive essa atitude do presidente do Flamengo tem tido com os funcionários, é algo que a gente já vê também o Vasco da Gama fazendo com seus funcionários. Muito até pelo Pedrinho em si, né? O Pedrinho, é importante lembrar, é um jogador cria das categorias de base do Vasco, viveu ali praticamente toda a sua infância em São Januário, então tem um carinho, um cuidado muito grande ali com o local e automaticamente com as pessoas que trabalham no clube. Inclusive, volto a repetir, uma atitude muito legal do presidente do Flamengo, algo que a gente já vem vendo aí no Vasco da Gama também. E o Flamengo informou que o meia Saúl se reapresentou ao clube na manhã de hoje no CT Jorge Lau. O atleta foi avaliado pelo departamento médico do clube e deu sequência ao planejamento de recuperação estabelecido após o procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo. O jogador seguirá sendo acompanhado pelos profissionais do Flamengo, conforme o cronograma definido para essa etapa do processo. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo
que está tentando aí a contratação do Lucas Paquetá, né? O Flamengo está tentando aí a contratação do Lucas Paquetá. Tem todo esse embate aí, esses embrólios aí que está acontecendo. Isso é normal, né? Uma negociação milionária como essa, trazer o cara lá da Inglaterra, por mais que o cara queira vir, né? O time fica um pouco mais apreensivo, né? E outra, o BAP também falou que tá cheio da grana, então os caras vão tentar arrancar o máximo possível. Lembrando que o Flamengo estreia amanhã no Campeonato Brasileiro, tá? Contra o time do São Paulo às 9h30 da noite, fora de casa. E no dia 1º de fevereiro, o Flamengo tem a final da Supercopa contra o time do Corinthians, né? Então o Flamengo vai ter 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, um jogo pela Supercopa e um jogo pela fase de grupos do Campeonato Carioca. Os próximos 4 jogos do Flamengo, né? Brasileiro amanhã, Supercopa domingo, Brasileiro na quarta e no sábado, dia 7, volta pelo Campeonato Carioca. E vamos ver como é que vai ficar toda essa situação do time do Mengão. Tem também aí essa informação do Lucas Paquetá, né? O West Ham tá pedindo mais dinheiro, né? O Flamengo aí quer pagar cerca de 41.250, né? E segundo as informações aí, o West Ham aceita vender o jogador por 260 milhões de euros, né? Está esperando aí tudo isso aí que pode estar acontecendo, né? A gente sabe da dificuldade, o BAP falou que tem muita grana, então, querendo ou não, deve ter repercutido bastante lá fora, então vamos ver como é que vai ficar essa situação do Paquetá. Mas e aí? Vale todo esse investimento, vale toda essa novela, vale tudo isso aí para trazer o Paquetá, né? O Flamengo que falou que tem tanto dinheiro, hoje está sendo meio que motivo de chacota, querendo ou não. Os caras falando, tem tanto dinheiro, falou que tem tanto dinheiro e quer pagar parcelado. Por quê? Né? Mas isso é normal dos clubes, pagar parcelado por conta de tudo que acontece nos bastidores do futebol. Mas e aí, qual a sua opinião? O que é que vocês acham a respeito aí do Paquetá? Né? Vale toda essa novela? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!